Provavelmente nós temos uma pauta em comum, assim, que é o STF como a grande causa, a grande pauta que deveria, ao menos, unir a direita. Eu acho que tu concorda com isso, que tu tá fazendo campanha muito, muito forte, especificamente sobre o Alexandre de Moraes, né? Como é que qual é o teu discurso atual, assim, só para quem tá nos ouvindo aqui, para convencer aquela pessoa de que o Alexandre de Moraes hoje é o grande problema do Brasil? Se é isso, não sei, eu tô chutando aqui, mas eu acho que é. Qual é o teu discurso? Como é que tu tenta convencer aquela pessoa que tá no meio do caminho ali? Como é que. Porque eu também concordo com isso. Hoje é o grande problema, não tem mais nada mais importante do que se dedicar para isso, assim. Mas como é que faz? Como é que tu tem feito aí? Qual é o teu trabalhão você aí? tem tia, você tem mãe, você tem avó, né? Uma senhora de Todas as 70 minhas anos. aqui estão indo já, sabe? Mas Uma senhora de 70 anos ser presa porque estava na hora errada, no lugar supostamente errado, né? Fazendo manifestação. Condenar 14 anos uma mulher porque pintou com batom uma estátua é coisa de delinquente, é coisa de criminoso. As mensagens que foram vazadas do Tagliaferro, a prisão do Daniel Silveira, a perseguição a vários comentaristas, analistas e jornalistas da direita pelo inquérito das fake news que foi aberto há 6 anos, o inquérito que não termina, o inquérito que é a chave mestra para o cara solapar todos os direitos e garantias individuais que presumidamente estariam aí protegidos pela Constituição ou pela Suprema Corte, colocar gente para ser julgada no STF sem ter foro por prerrogativa de função, invadir competência de município, invadir competência de Estado, para dirimir questões que são de competência do governador, tratar todos os governadores que nem putinha. O cara trata os governadores que nem putinha, não só ele, o Supremo inteiro faz isso. Uma vergonha, uma palhaçada. O cara fala como que tem que ser assistência social em Balneário Camboriú, como que tem que tratar mendigo. Ou, agora, né, que as pessoas falam, pessoa em situação de rua, a coisa mais imbecil que eu já ouvi na minha vida. Mendigo é mendigo. Morador nosso de rua, episódio da semana passada foi mapeando a situação dos mendigos no Brasil. A gente falou bastante sobre isso. Aí você olha para o Rio de Janeiro, o cara fala que a prioridade do BOP tem que ser fazer curso de reciclagem racial. E ele não pode subir o morro. Porque ele é racista. A maioria da força do BOP... O STF falando pro BOP. Falando pro governador. Impondo curso de reciclagem racial por meio de ADPF. Daí você olha para isso e você fala, é tudo escandaloso. A quantidade de entrevistas que esses caras dão é escandalosa. O nível de cinismo e de sadismo do cara. O cara já falou que tem que prender muita gente. O cara já falou que não tem esse negócio de ônus da prova. O cara tá julgando pessoas por turba. Ele inventou novos tipos penais. Ele inventou um outro processo legal, que não tem nada de devido. É um indevido processo legal. O cara inventou instrumentos jurídicos para se arvorar em mais poder, para perseguir gente. O cara faz uma tese de docência para pegar a cadeira de Direito do Estado da USP, falando que ele está combatendo o fascismo e o nazismo nas redes sociais. Pô, esse cara tinha que estar no hospital psiquiátrico, sedado, com camisa de força, né? Levando choque. Ele tinha que levar choque. Um cara desse tinha que levar choque, era tratamento de choque. Agora, você não precisa ter empatia por todo mundo que eu falei. Basta Sim. por uma pessoa. Se você tem empatia por uma dessas pessoas, ou como brasileiro sendo usurpado dos seus direitos e garantias fundamentais, tendo isso completamente violentado, então você tem que ter um mínimo de dignidade para se colocar contra isso. Porque a diferença dele para qualquer governador, qualquer senador, qualquer deputado federal não tem mandato, não teve voto, tem mais 20 anos de putaria sem limite desse cara. A gente vai aceitar isso até quando, meu Deus do céu? O cara continua dando risada, eles estão numa puta bolha intocável, porque todo mundo tem medo. Porque a gente criou uma cultura de concurseiro nesse país, onde o cara tem mais tesão em prestar concurso do que se arriscar na iniciativa privada. E daí ele entra no concurso, ele vira juiz, e o cara parece que ele coloca... é a ode ao contra-cheque. O cara enquadra o contra-cheque dele. E ele vai fazer de tudo para não perder o contra-cheque. Então, ele bajula quem tem que bajular, ele abaixa a cabeça para todos os ministros do STF, ele discorda. Eu já ouvi isso de juíza que organiza fórum
de juízes criminais lá em Brasília, falou, Marco, 80% dos juízes acham isso que o Alexandre está fazendo um absurdo. Acham que o cara é um bandido. Eu falei, tá, e o que adianta a senhora me falar isso? Se vocês não fazem um abaixo-assinado, se não tem uma liderança para organizar o abaixo-assinado, se todo mundo tem medo, ou é medo ou é interesse. Que merda de país é esse? Então você tem que escancarar, você tem que meter o louco, você tem que falar, você tem que apontar. E não é só com juiz, promotor, Ministério Público Federal, OAB. Eu sinto parte dessa tua frustração, porque eu me lembro, estamos em 2025 aqui, para quem está ouvindo esse episódio em 2048, estamos em 2025, e lá em 2022, pré-eleição, eleição federal, né, em 2022, eu e o Fux, a gente falava já sobre votar em senadores que propusessem derrubar o Alexandre de Moraes. 2022, 3 anos atrás. Tipo, e era meio que nós falando, não tinha muita gente falando, tu estava falando provavelmente, eram poucas pessoas, eu sinto essa tua dor, assim, porque quase ninguém vê a importância que é a derrubada desse maluco. Cara, como é que ele tem essa força toda? Por que nenhum outro dos 11 tem essa força? Por que nenhum outro que passou nos últimos 20 anos teve essa força? O que ele tem de especial para ter essa força toda? Qual é a tua leitura? Eu acho que o Brasil é o país dos corporativismos, né? São vários, não é um só. Então você tem o corporativismo da Suprema Corte que blinda ele. Então, se deixa sair rapidamente ou de maneira muito fácil o Alexandre, cai todo mundo lá. Então precisa blindar. Aí tem a corrupção e o crime, que o Supremo Tribunal Federal hoje é um escritório de crime, né? De criminosos. Uma máfia, aquilo lá. Então, eles atendem aos advogados de todos os grandes bicheiros, narcotraficantes, políticos corruptos do Brasil inteiro. Todos os HCs chegam no STF. Tanto que das 100 mil ações que eles julgam por ano, 70 mil são HCs. Só para você ter uma ideia. Então, se tem alguém que bate na porta do Supremo toda hora, são os escritórios criminais, de advocacia criminal. E você tem os 10 maiores, que tem os maiores clientes e os maiores casos. E você começa a ver, né, aquilo que o Sérgio Lazzarini chama, né, capitalismo de laços. O Supremo só tem ministro bilionário, tá? Você acha que esses caras são milionários? Real? Você realmente acha isso? Um HCzinho desse, vagabundo, mequetrefe, é 30, 20 bilhões. Vê o gabinete de cada um desses caras, quantas pessoas eles julgam todos os anos. É um absurdo, é uma excrescência. Fora isso, o Gilmar Mendes liga de madrugada para senador, para governador, para prefeito, para negociata política. Tem o Gilmar Palusa todo ano lá em Portugal. Tem também um evento do Dória, o LID, que ele chama os bilionários para viajarem para o exterior, lá para Nova York, para fazer evento com os ministros. Tem outro cara lá de Londres também que chama os ministros toda hora para fazer evento. E depois todo mundo fecha numa sala fechada, lá numa reunião a portas fechadas, para decidir Deus lá sabe o quê. E daí você vê medo. A Gestapo, a Polícia Federal sendo utilizada como Gestapo para invadir gabinete, invadir casa de deputado federal da direita. Que já aconteceu sistematicamente. O que fizeram agora com Ramagem. Puta crime isso daí. Entendeu? Suspende a ação penal, para a ação penal para todo mundo. Sabe? Que porra é essa? O cara vai continuar a ação penal e vai inventar um fatiamento que nunca existiu, que nem fatiaram o impeachment da Dilma. É tratar todo mundo que nem idiota. E o Supremo está fazendo isso o tempo todo. O Dino estava falando agora num evento, querendo montar chapa. A fulana seria uma excelente vice-governadora. O cara falando isso abertamente. O cara frequentando festa de presidente de partido, bicho. Então, o negócio está de pernas pro ar. Hoje, quem manda no Brasil não tem voto. Nunca teve voto. E você escuta o Dias Toffoli falar que pela votação e aprovação deles no Senado, eles têm o equivalente a uns 100 milhões de votos. É só o dobro de todos os presidentes que foram eleitos até hoje. É só o dobro. Eles só tiveram o dobro de votos dos candidatos à presidência até hoje. Mas daí como é que quebra essa espiral do silêncio? Porque a crítica aos corporativistas... Por que a OAB não se manifesta? Porque todo mundo tem processo que vai passar pelo STF. Sim. E o STF se adona dos processos justamente porque assim eles têm mais poder. Então eles vão ter interesse econômico em trazer sempre para eles. Como é que tu quebra a espiral do silêncio? Tipo, o MP
subordinado a eles também. Como é que... É o Senado, é a eleição do Então, Senado. É a eleição no Senado como um começo, mas mobilização de base. Eu sempre defendi isso. Nada segura o povo na rua. E não tem inimigo do povo maior hoje do que o STF e o Alexandre de Moraes como símbolo disso. Isso vai além da corporação STF. PGR está contaminado também, tem que ser investigado. A gente tem que abrir a caixa preta do Supremo, tem que investigar todos os ministros, tem que, quebrar um paradigma mesmo. Eu não sou revolucionário, eu sou um reformista radical. E eu acho que tem que ser feita uma radical mudança no sistema de justiça brasileiro para começar a dar accountability, responsabilização de fato para juiz vagabundo, para juiz criminoso, para promotor vagabundo, promotor criminoso, desembargador idem. O que a gente tem hoje é uma cultura de privilégios da magistratura e das corporações que participam do sistema de justiça. Eles gostam demais do poder que eles têm. A lei de abuso de autoridade, ela é totalmente ineficaz do jeito que ela está construída. Ela não pode ficar na mão do Ministério Público. Ela não pode ficar na mão de ação pública incondicionada. A gente precisa quebrar esses eixos idiotas que foram criados para preservar esse corporativismo estatal bizarro que a gente tem. Nos Estados Unidos você tem o recall. Aqui a gente tem que implementar mecanismos de freios, não só, principalmente para os ministros do STF, mas para todo promotor e todo juiz vagabundo. Tá cheio de promotor que adora impedir obras bilionárias de acontecerem pelo país. Tem obra que para e nunca mais volta. O empresário quebra e a obra tá lá. Porque o cara impediu a obra de acontecer por conta do passarinho do bico azul. É um maluco, ambientalista louco. E o cara trava o desenvolvimento de uma nação inteira, porra. É coisa de louco isso.